Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial sem inflexões. E hoje nós vamos falar sobre o semipresidencialismo e a situação política do nosso país. Um convidado muito especial, José Fogaça. Ele, advogado, professor, jornalista, escritor, compositor, foi o deputado estadual mais votado nas eleições de 1978. Depois, em 1982, eleito deputado federal. Em 1986, ele chega ao Senado. Foi eleito senador da República, representando o Rio Grande do Sul, na época senador constituinte, reeleito depois em 1994. Em 2004, foi eleito prefeito e reeleito em 2008. Aliás, o primeiro prefeito reeleito de Porto Alegre. Bacharel em Direito pela PUC, do Rio Grande do Sul, professor de língua portuguesa, teve uma passagem, a minha geração viveu muito isso, os cursinhos, foi um grande mestre, um grande professor, e também professor de Direito Constitucional das faculdades rio-grandenses. E hoje é professor da Fundação Ulisses Guimarães, uma das grandes fundações dos partidos, no caso do MDB, e entre os partidos, entre as fundações, sem dúvida, a que tem maior história e projeção. Primeiro, quero te agradecer muito, Fogaça, pela oportunidade da gente poder conversar, e queria te dizer que eu comprei este livro, Uma Geração Amordaçada, quando eu tinha 15 anos, na Feira do Livro de 1978, o ano que você lançou esse livro, bem jovem também, né? E eu queria exatamente perguntar isso. Isso fala, você representou, eu não votava naquela época, mas se votasse, votaria em ti, porque tu representou a nossa geração, a minha geração, a nossa geração. E como é que tu vê, né? Tu viveu a ditadura, eu também vivi, as pessoas não tinham liberdade, mas hoje, talvez passar tanto tempo, nós temos aí mais de 60 anos, né, do golpe, 61 anos, quando ocorreu esse processo de ruptura, muita gente hoje vai para as ruas defender a ditadura, a volta da ditadura. Como é que você vê isso? Você é um homem que viveu esse momento tão profundo no nosso país. Jairo Jorge, em primeiro lugar, te agradecer pelo convite. É uma satisfação, uma honra muito grande. Também sou teu admirador. Também acompanho muito a tua vida pública, teu trabalho e a tua integridade. Na verdade, aquele momento foi ali por volta de 1975, 76, depois 78, nós estávamos numa grande transformação. A gente vinha de um período assim de descrença, de desconfiança, inclusive de que não havia oposição no Brasil, que era tudo um jogo de cartas marcadas. Então, a impressão que se tinha era de que nada que se fizesse iria realmente alterar, não é? O jogo já estava jogado e não mudaria. Só que em 1970, alguns anos antes da minha primeira participação na vida política e no sistema eleitoral brasileiro, em 1970 houve então uma campanha do voto em branco do qual eu participei. Eu ainda era muito guri naquele tempo. Em 70, a campanha do voto em branco era o sistema era o protesto, era a desconfiança, era a certeza talvez de que a gente não iria avançar em nada, então tinha que desmontar tudo. E eu participei disso, eu aderi a isso. Foi meu tempo de faculdade, meu tempo de conclusão de curso de Direito na PUC. E eu confesso que fui parte desse erro, porque foi um grande erro. Porque em 1970, a vitória da Arena, que era o partido do governo militar... Só tinham dois partidos naquela época. Só havia dois partidos, Arena e MDB. A vitória da Arena foi esmagadora, foi enorme. Aqui no Rio Grande do Sul se elegeram os senadores da Arena, se elegeram os deputados federais, os deputados estaduais da Arena, em detrimento dos candidatos de oposição do MDB. Não é? Então aquilo marcou muito e houve, aos poucos, uma gradativa transformação do estado de coisas. Eu, por exemplo, passei a ver que realmente era preciso um partido político, né?
seja ele qual fosse. Era um partido político e era um erro desprezar o partido. O correto era participar e tentar induzir ou somar todas as forças para que a gente pudesse um dia alcançar de novo o Estado democrático, né? E foi o que eu fiz. Tá? Eu me filiei ao MDB ali por 74, 75, não lembro exatamente a data, mas foi muito mais para dizer que sim, acredito e quero confiar que este partido vai ser um instrumento de restauração da democracia no Brasil, né? E em 76 eu recebi um convite do Pedro Simão para ser candidato a vereador em Porto Alegre. Eram eleições municipais em 76. E eu disse, não, Simão, não sou para isso, eu estou mais ajudando no meu âmbito lá, no meu patamar, que é de professor, e eu acho que ali eu ajudo muito mais e tal, e não concorrer. Em 78 ele voltou a insistir e disse, olha, não se trata de apenas ajudar, se trata de botar peso de um lado para que o regime veja que esse sistema ditatorial no Brasil não pode continuar. E me desafiou, né? Me colocou realmente contra a parede. Ele foi ocupado. O Simão, me deixou preocupado. Grande senador Simão. Ele estava fazendo isso com várias outras pessoas, inclusive o Ibsen Pinheiro, o Sérgio Zambiase e outras figuras mais populares do que eu, inclusive, porque tinham programas de rádio, programas de televisão. E ali o que me convenceu realmente foi isso, né? Eu já estava chegando perto dos 40 anos e nunca tinha votado para presidente da República. Já era casado, os meus filhos já tinham nascido, eu já tinha uma vida madura, né? Mas não sabia o que era votar no país. E aí aceitei e me candidatei em 78, aí foi essa eleição de deputado estadual. Tu foste o mais votado. Que eu fui o mais votado, fui o deputado estadual mais votado em todos os partidos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E ali comecei uma atividade que eu nunca imaginei que teria na minha vida. Não fazia parte dos meus planos. O que eu queria realmente era erigir uma escola, criar uma escola minha, de um grupo e essa escola foi criada, as escolas João Paulo I, são duas aqui em Porto Alegre, elas são resultado do trabalho desses meus colegas que foram adiante com o projeto educacional. E eu, que deixei esse projeto na área educacional, fui para o projeto político, enveredei por outra direção. Mas a verdade é que nunca mais voltei ao ninho, né? Nunca mais consegui retornar à minha atividade comum. Então, foram anos e anos de vida parlamentar, morei 25 anos em Brasília, né? 24 anos em Brasília, foram 2 mandatos de deputado federal e 2 de senador. Então, isso dá 24 anos. Praticamente, meus filhos nasceram em Porto Alegre, mas foram educados e se formaram lá. Então, realmente, a minha vida mudou completamente e eu passei a perceber o quanto era duro, o quanto era difícil, mas o quanto era necessário realmente conquistar a democracia. A democracia era imprescindível e, para isso, tinha que abrir mão dos seus projetos particulares e enveredar por um projeto de vida pública, que foi até onde eu cheguei. Mas tu falaste aí sobre o semiparlamentarismo, semipresidencialismo, a gente pode, no desdobramento da conversa. Tu participasse como senador constituinte, né? Tu foste relator da subcomissão que tratou exatamente do poder executivo, exato, né? Exato. E tu defendeste exatamente o semiparlamentarismo, o semipresidencialismo. O semipresidencialismo, inclusive, mais próximo do modelo francês, né? Exato.
naquela época o Centrão acabou rejeitando, né? E eu acho que outros setores também acabaram rejeitando a proposta. Você acha que isso foi um retrocesso? O Brasil estaria melhor hoje se nós tivéssemos adotado o modelo como, por exemplo, do francês? É difícil dizer, né, Jair Sim. Jorge, que realmente o Brasil estaria melhor. A democracia é um regime de opções, né? Em que a população toma decisões, encaminha num lado, encaminha no outro, faz uma escolha hoje. As escolhas futuras dependem das que a gente fez hoje, né? Então, a democracia é isso, não há certeza absoluta. Mas eu, pessoalmente, confio que sim, que o Brasil estaria melhor, porque o regime democrático ele tem autocorreção, um sistema de autocorreção muito melhor que o regime presidencialista puro, né? E tanto que nós tivemos 2 impeachment nesse período democrático. Impeachment não é ditadura, impeachment não é uso da força, é um processo democrático. É um rito, né? É um rito constitucional previsto pela legislação e, portanto, nada tem a ver com um golpe de Estado. Mas não é agradável, não é algo que seja edificante. Né? O impeachment demonstra que o sistema está sofrendo de algum problema, de alguma doença, né? Ou uma doença ocasional, mas está sofrendo de algum problema. E o parlamentarismo, quando ele chega a um ponto de crise, ele mesmo tem a sua autossolução, que é dissolver a Câmara, né? E recorrer ao povo novamente para que faça a escolha dos deputados e, portanto, modifique o governo, modifique o conteúdo programático do governo ou mantenha, conforme a população desejar. Quando há um impasse político, a população é que decide. No regime presidencialista, nós ficamos meio que prisioneiros de uma situação que acaba, ou muitas vezes, em impeachment, e já muitas vezes acabou em golpes de Estado ou tentativas de golpe de Estado no Brasil. O que derrotou essa emenda, essa proposta? Bem, quais são as forças que estavam atrás? Nós começamos, Jair Jorge, ali do Estado zero. Que tinha muitos apoiadores do parlamentarismo, né, no parlamento. Né? Nós começamos ali assim, de uma espécie de livro em branco. A Constituinte não queria uma comissão de notáveis ou de cérebros que produzisse um texto base. Nós queríamos começar do zero. Não eu apenas, mas, enfim, a maioria esmagadora dos constituintes não aceitaram a proposta que o presidente José Sarney, da época, que era o presidente do Brasil, tinha apresentado. Ele juntou uma série de grandes pensadores, de grandes juristas brasileiros, que produziram um texto básico. A Constituinte desprezou e começou do zero. Então, quando a gente formou a comissão do Poder Executivo, na verdade eram 24 subcomissões. Tinha a comissão do sistema tributário, tinha a comissão do sistema econômico, a comissão de saúde, a comissão do sistema legislativo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da área da educação. Então, eram 24 comissões temáticas, né, que escreveram praticamente do nada os primeiros elementos do texto constitucional. E aprovamos o parlamentarismo na Comissão do Poder Executivo. Depois teve o sistema de sistematização, que foi uma etapa seguinte. Também o parlamentarismo ali foi aprovado. Né? Mas a terceira e final etapa, que era a do plenário, a totalidade dos membros, senadores e deputados todos juntos, cada um com direito a um voto, ali, naquele momento, realmente, como tu disseste, o Centrão, as forças mais conservadoras, porque o Centrão não era de centro. Na verdade, o Centrão era uma ala, digamos assim, uma parcela significativa da Constituinte que era mais conservadora, pode-se dizer mais à direita. Cabe bem essa expressão. E essa ala
recusou o parlamentarismo, rejeitou o parlamentarismo, e o que acabou acontecendo foi uma coisa estranha, porque nós rejeitamos o parlamentarismo no sistema de governo, poder executivo, e deixamos vários penduricalhos parlamentaristas espalhados pela Constituição. Que a medida provisória é um exemplo, né? Um deles é a medida provisória, que nós copiamos ipsis literis, palavra por palavra, da Constituição italiana, da legislação italiana, né? A medida provisória, provvedimento provisório italiano, né? Então, que é um regime parlamentarista, como se sabe, na Itália, né? Então, o que aconteceu foi isso. O regime parlamentarista não aconteceu porque realmente a área mais conservadora se mostrou contrária, queria restabelecer um centro exclusivo de poder na mão de um homem só, uma coisa que até hoje persiste no Brasil, né? Mas eu acredito, sim, essa foi a tua pergunta, se o regime parlamentarista seria mais eficiente. Sim. E aí as pessoas precisam entender, porque num regime parlamentarista, o parlamento não é como o parlamento atual do Brasil. No regime presidencialista, o parlamento tende muito à irresponsabilidade. Vota, aprova a legislação que às vezes serve muito mais ao interesse dos deputados que do país, como é o caso dessas emendas que hoje nós estamos vendo aí, as chamadas emendas impositivas, emenda PIX, emenda secreta. Pauta bomba, né? É uma pauta bomba. Por quê? Porque os deputados não têm nenhuma responsabilidade, não é com eles a solução dos problemas. Logo, um parlamento que não tem responsabilidade é um parlamento que acaba sendo um antipoder, um antipresidente, né? E o Brasil de hoje um pouco prova isso também, né? De um lado, na minha opinião, um governo que tem dificuldade para articular soluções políticas no âmbito do parlamento, e, de outro lado, um parlamento que realmente não tem a consciência clara do nível de responsabilidade que deve ter numa hora dessas, como que nós vivemos no Brasil, que é um momento de grandes transformações. Então, o que aconteceu ali definiu os anos futuros do Brasil. Há mais de 30 anos que nós temos esse regime presidencialista democrático, é totalmente democrático, mas é pouco funcional, pelo menos na minha opinião. Eu acho que é pouco funcional porque a gente bate contra a parede, não encontra solução e fica paralisado. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento de grande inércia solucional. Nós não encontramos solução nem para a área política e nem para a área econômica. O Brasil está meio paralisado por causa desse embate executivo, legislativo, judiciário. O tripé não está conseguindo ser realmente operacional e está dando esse passo para trás, na minha opinião, no Brasil. O próprio, embora tenha ocorrido essa votação, essa rejeição lá no parlamentarismo ao final, né? Foi toda uma aprovação, seja na subcomissão, seja no texto pela sistematização, mas ficou ao final uma ideia de um plebiscito 5 anos depois, 21 de abril de 1993, sobre sistema de governo, forma de governo, sistema de governo. E neste plebiscito haveria também uma revisão da Constituição 5 anos depois. Sim. Houve uma vitória lá, deu 55,67% por presidencialismo, 24,91% para o parlamentarismo. Eu votei no parlamentarismo, acho que era o melhor sistema e tenho essa posição até hoje. Você acha que seria possível hoje um novo plebiscito? O que determinou, digamos, o que chegou no imaginário das pessoas que levou a essa vitória, praticamente o dobro de votos do presidencialismo sobre o parlamentarismo, na tua opinião, naquele momento? Que ali tinha também a frustração do Collor, né? Tinha ocorrido impeachment do Collor. Exato. Aquele momento não era um momento assim muito favorável, né? Mas de qualquer maneira, o que havia era
uma certa volúpia política pela presidência da República, pelo poder. Não é? E isso em todos os partidos, inclusive no meu. Não é? Havia uma série de figuras respeitáveis, porque não é nenhum crime desejar ou ambicionar a presidência da República, não é nenhum crime lutar por isso, inclusive. Então eu não condeno nem acuso ninguém por isso, apenas discordo. Né? Mas Dr. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, figuras fundamentais do Brasil, admirabilíssimas, né? Elas concorreram seriamente para a rejeição do parlamentarismo. E todas elas foram candidatos em porque 89. Acabaram sendo candidatos lá, tinham sido candidatos em 89 e alguns até esperavam ser candidatos novamente. Então, na verdade, o que a gente tem no Brasil é um pouco, talvez, o que aconteça em certas áreas do mundo de hoje, onde é difícil implantar um sistema democrático baseado no voto direto, baseado digamos assim, na distribuição do poder. O povo, há certos países em que o povo não gosta de distribuição de poder, como é na China, como é no Iraque. Né? Os americanos tentaram anos e anos e anos criar partidos políticos no Iraque, não conseguiram. A população deseja ter uma figura central, poderosa e autoritária para definir os rumos do país. É assim que ela acredita que as coisas andam, porque isso é milenar no Iraque, né? Os persas, enfim. Mas a gente vê a mesma coisa na China. A China não teve várias oportunidades, mas nunca optou por um regime democrático. Sempre um regime ditatorial. Né? E parece que esta é não só uma tradição, mas é um profundo desejo maciço da população, né? que só sabe, ou só quer, ou deseja, ou opta por viver desse modo. Né? No Brasil, a nossa tradição, que vem talvez do Império e que vem da Primeira República, né? É aquela visão também um pouco centralista e autoritária, né? O poder de um homem só, uma caneta só decide os destinos da nação. Né? Infelizmente, isso vigora no Brasil ainda, na minha opinião. Ainda. Eu diria que não seria muito fácil hoje promover uma campanha parlamentarista, principalmente com o comportamento pouco exemplar do nosso Congresso hoje em dia. Né? O Congresso brasileiro nunca foi uma maravilha das maravilhas, mas tem sido, pelo menos nos últimos anos, algo realmente de chamar a atenção. Agora, te digo, se for possível, se houver uma disposição, por exemplo, de um partido político, de um grupo, de uma coletividade do mundo político, de promover o parlamentarismo e mostrar que o parlamentarismo gera muito mais responsabilidade coletiva do que o presidencialismo, gera muito mais força popular. A população é quem manda mais no país, né, do que propriamente um homem só. Se a gente consegue isso, talvez um dia o parlamentarismo tenha a vez. Né? Mostrar que no parlamentarismo jamais vai acontecer um parlamento como esse que o Brasil tem hoje. Né? Que com emendas secretas, com emendas PIX, com essas emendas impositivas que muitas vezes não são nada recomendáveis. Né? Então, eu acredito nisso. Acredito, sim, que com uma grande campanha é possível pensar no parlamentarismo. Garcia, hoje nós estamos vivendo, assim, eu diria que o estertor do presidencialismo de coalizão. Né? O presidencialismo de coalizão foi, digamos, o que surgiu, digamos, a partir desta não opção pelo parlamentarismo. Né?
Mas hoje nós temos exatamente isso, uma hipertrofia do parlamento, sem as responsabilidades que o parlamentarismo dá, como você colocou muito bem. Tanto que hoje metade da verba discricionária cabe ao parlamento, que é uma distorção total, né? Agora, como você vê essa questão, por exemplo, como enfrentar isso? Porque essa hipertrofia está gerando uma dissonância hoje, né? Uma disputa entre o parlamento, como você colocou bem, o poder judiciário, o poder executivo. Como é que nós saímos dessa enrascada? Porque hoje nós estamos vivendo esse dilema no país, né? Um dos problemas que o Brasil também não consegue resolver e não consegue redefinir corretamente, ao meu ver, é o multipartidarismo. Agora acaba de ser iniciada a formalização processual de um novo partido, inclusive, que é daquele grupo, aquele movimento MBL, Partido Missão, né? É o 30º partido inscrito, formalmente legal, né? Que passa a atuar. É democrático? É. É um direito? É. Mas do ponto de vista operacional e funcional, 30 partidos é inviável para uma estabilidade executiva, para uma viabilidade parlamentar segura e séria, né? Com 30 partidos, não há maiorias. Não há maiorias. Quer dizer, nenhum governo do período democrático recente, desse período da Nova República, Jairo Jorge, nenhum governo conseguiu ter maioria. O seu partido tem a maioria, nenhum deles. Nenhum. Hoje, por exemplo, o partido do governo tem menos de 15%. Tem muito poucos deputados para ser um partido que tem o presidente da República, né? Então, é algo absolutamente contrário ao que se poderia, se deveria desejar. O que eu acho é que a tendência para fusão e para a incorporação de partidos é o grande caminho que nós temos que trilhar, né? Nada contra que se crie um novo partido, não há problema nenhum. Mas, nos Estados Unidos, lá eles têm mais de 100 partidos legais, viáveis, que podem se apresentar nas eleições, não é? Mas o povo americano vota apenas em 2, nos republicanos e nos democratas, porque sabe que essa dualidade permite uma estabilidade maior, permite ter resolutividade, tomar decisões, né? Enfim, o Trump agora está mudando um pouco isso com a sua concepção autoritária de poder, não é? Com a sua visão egocêntrica de poder, mas essa é a história de mais de 200 anos da democracia americana, né? Nós, no Brasil, parece que gostamos de uma diversidade, de uma multiplicidade incontrolável, não é? E é muito difícil que um presidente consiga articular essas forças políticas de modo saudável. Geralmente a tendência é que isso seja distorcido, né? E leve muitas vezes para desvios morais, né? E às vezes até a corrupção, né? Porque só a cooptação acaba produzindo maiorias. Gerando isso. Gerando maiorias que são maiorias eventuais, não são sólidas, né? Coisa que, evidentemente, a dualidade partidária garante muito mais nos Estados Unidos. Agora tem eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Se os democratas vencerem, a coisa muda muito, né? Muda totalmente, né? Isso mostra que há um controle maior da população quando há menos partidos, né? Quanto mais partidos, mais enfraquece, mais se pulveriza o poder de intervenção da própria população
da própria democracia. Fogaça, um dos elementos comuns, o denominador comum de todas as democracias mais sólidas, mais longevas dos Estados Unidos, mas se você pegar também a França, a Alemanha, a Inglaterra, todos eles têm um voto distrital. Né? Eu sei que tu, como constituinte, apresentou essa proposta inspirado no modelo alemão, que é um modelo muito interessante. Ele permite que as forças políticas possam também estar presentes, e juntamente o voto no distrito e um voto de opinião. Isso não poderia ajudar o Brasil nesse momento? É claro que existem resistências, mas esse não poderia ser um bom caminho para a gente enfrentar esses problemas que nós estamos aqui tratando? Com certeza, Jairo Jorge. Por uma razão. Com um modelo distrital, principalmente, e o chamado voto proporcional de lista, não impede isso, né, que existam poucos partidos. Por exemplo, o voto de lista no Uruguai são 3, 4 partidos no Uruguai. Voto de lista na Argentina, com tudo que acontece na Argentina, é peronistas, um partido da direita, 3, 4 partidos, não tem mais do que isso. Né? No Brasil são 30. É algo absurdamente demasiado. Né? Então, o que nós temos e podemos e devemos pensar é num modo de fazer voltar a uma representatividade mais madura, mais sólida, mais definida e definidora, que é de poucos partidos. Eu não digo 2 só. Não é? A dualidade não é essencial. Mas se tiver 4, 5, no máximo 6 partidos, e entre esses 6, 2, 3 realmente disputem o poder, que é o que realmente acontece nas democracias mais sólidas, principalmente no mundo ocidental, né, lógico, nós teríamos um caminho muito mais tranquilo para o Brasil. Né? E isto, quem gera é o sistema eleitoral. O nosso sistema de voto proporcional, ele permite muito essa difusão, esse espalhamento, né, de representação política. O voto proporcional, ele faz com que o deputado possa mudar de origem regional de votos. Né? Ele se elege pela região metropolitana hoje, não vai bem no mandato, vai buscar os votos na próxima, vai buscar os votos lá na fronteira, por exemplo, ou na região norte do Rio Grande do Sul. E isso permite esse rodízio de bases eleitorais que muitos deputados fazem e se mantém por anos e anos no mandato. Né? O voto distrital, não. O sujeito é eleito naquele distrito e é controlado, é fiscalizado, é observado, é seguido de perto todos os dias pelos seus eleitores. E tem que prestar conta todo dia, né? Todo dia tem que prestar conta. E os eleitores não perdem ele de vista e sempre sabem em quem votaram. No sistema proporcional nosso aqui do Brasil, ninguém sabe mais em quem votou 1 ano ou 2 depois. Raramente. Só as pessoas mais, assim, que têm mais afinidade, as pessoas mais que convivem mais de perto com a política, só essas é que sabem quem votaram. Porque 90% dos eleitores brasileiros não sabem quem votaram. Né? Até porque eles votaram em alguém que não foi eleito, porque o voto dele pelo sistema proporcional pode se estender para outro. Né? Eu voto em alguém, mas a legenda não elege aquele que eu votei, mas o meu voto faz eleger outro dentro da legenda. Não é? Então eu votei num e elegi outro. E é por isso que o meu candidato desaparece e eu não sei mais em quem votei. Só que tem lá, não é, um Congresso Nacional, uma Câmara de Deputados, um Senado, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, que foram eleitas por mim e eu não sei em quem eu votei. Então é um sistema que é fugidio. Né? Ele faz a consciência política meio que se perde nesse processo. E o histórico é o seguinte: onde vigora o sistema distrital, tem poucos partidos. Estados Unidos, Inglaterra, tu citaste, né?
onde tem um sistema distrital puro, mais ainda. Né? Onde tem um sistema distrital misto, você tem um pouco, mais... o espectro partidário é menor. Mas diferente do que nós temos hoje aqui, né? Diferente, porque no Brasil é realmente demais. É muito impróprio para uma estabilidade democrática. 30 partidos não tem sentido. Fogaça, eu sei que tu é apaixonado pelo Grêmio, né? Gremista, não é isso? Com certeza. Participou, inclusive. Com certeza. Mas eu queria aproveitar, porque o Rio Grande do Sul é Chimangos e Maragatos, Grêmio, certo. Inter, Grenal, né? Certo. E nós estamos vivendo um Grenal, né, no país, né? Sim, os bolsonaristas, os lulistas, os apoiadores do Lula e do Bolsonaro do Lula. Isso permeou a eleição de 2018, permeou a eleição de 2022. Você acha que ela invade a eleição de 2026? Porque em 22 a Simone Tebet tentou um caminho do meio, né? Acho que foi uma candidata... Foi um esforço nosso da Fundação. Isso muito importante. Ela foi uma candidata que contribuiu muito no debate. Né? Eu reputo a Fundação a possibilidade do surgimento da candidatura da Simone, porque nós produzimos um documento ouvindo o país todo, ouvindo o partido, obviamente, né? E definimos um projeto de país, e o MDB tinha um projeto de governo, um projeto de país, e não tinha candidato. E aí surgiu a necessidade de escolher um candidato com representatividade, com energia, né? de candidato ou de candidata, e ela foi escolhida e fez bonito, na minha opinião, não pelo número absoluto de votos, mas pela relatividade de uma campanha limpa, propositiva, que acabou em terceiro lugar, que superou todas as demais candidaturas que estavam fora do sistema de polarização. Né? A polarização tem um problema no Brasil, porque polarização não é uma coisa errada. A polarização faz parte da política, é da gênese natural da política. Né? A polarização, às vezes, inclusive, é bom porque, de um lado, a divergência, depois a convergência, pelo diálogo, né? De um lado, o conflito, a luta política e depois a cooperação, porque é necessário para o país. Né? Então, a polarização não é um mal em si. Mas a nossa polarização, a brasileira que temos agora, eu acho que ela é paralisante. Ela inibe o avanço político, nós não saímos do lugar na política, e inibe o avanço econômico. Não conseguimos encontrar soluções, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Quer dizer, o Brasil tem que fazer um ajuste fiscal, mas não consegue fazer. Votam a legislação do imposto sobre operações financeiras, mas depois tem que voltar atrás e faz uma coisa completamente diferente e vai para o judiciário anula os 2 decretos. Então, é uma coisa realmente inibitória do bom andamento democrático das decisões. Né? E esta polarização que nós temos hoje, ela é ruim. De um lado tem um grupo político que acha que o Brasil tem que voltar ao regime militar, né? Que acha que o Brasil tem que retornar ao passado e restabelecer um governo autoritário. Tem um grupo político ali, no cerne disso, que acredita nisso, que quer isso, que vai pedir na frente das instalações militares, na frente dos comandos, dos quartéis, vai pedir a intervenção militar. E nós sabemos que intervenção militar é com armas, é com tanques, é com a força, é com a guerra civil. Então não pode pedir isso. Né? E, de outro lado, um partido que não sabe lidar com a pluralidade. Na minha opinião, eu tenho essa opinião. Acho que o PT, o governo Lula, tem dificuldade de lidar com a pluralidade, de entender que um governo, quando é eleito por várias fontes, várias bases de apoio, ele tem que se articular e abrir o seu posicionamento para incorporar essa visão e agir de acordo com essa maioria que o apoia. Né? Se ele não faz isso,
a própria maioria que o apoia acaba o traindo, né? Acaba o deixando de lado. Foi o que recentemente aconteceu com o governo Lula. Então, nós temos uma polarização que não está dando certo. Não é aquela polarização própria das democracias, né? E esta polarização ela tem que ser rompida. Tem que ser rompida. Não que essas duas forças, né, que estão aí, elas vão continuar no Brasil, elas têm que continuar. Elas fazem parte do Brasil. Seria antidemocrático dizer, não, vamos acabar com isso. Não, não vamos acabar. Vamos continuar. Só o que é preciso é que o Brasil abra uma brecha, abra um caminho para tentar um novo tipo de solução. Fogaça, para a gente encerrar, tu é porto-alegrense, tu é alguém que ama Porto Alegre, como grande compositor que tu é, também tem eu diria que o hino, né, não oficial de Porto Alegre, o Porto Alegre é demais, a tua autoria, e é na voz da Isabela Fogaça. E tu foste também um grande prefeito, aliás, o primeiro prefeito reeleito, né, na história de Porto Alegre. Um excelente trabalho que tu fizeste. Qual é o maior legado, né? Esse teu amor por Porto Alegre, avaliando a tua gestão, qual é o maior legado que tu deixou para a cidade como prefeito de todos os porto-alegrenses? Bom, tu sabes, né, Jorge, tu foste prefeito também, um grande prefeito, sem dúvida, uma figura admirável. Mas eu, sinceramente, eu não acho que eu tenha deixado um legado assim, físico, material. Né? Embora eu tenha uma obra de 15 quilômetros, que é o conduto forçado Álvaro Chaves, sim, que é quase um metrô, né? Que é só para drenagem da água. Né? Também tem o socioambiental, que pulou de 12% para quase 90% do tratamento de esgoto da cidade. Então, tem legados físicos, né, de concretitude física. Mas eu acho que o mais importante foi restabelecer um certo nível de diálogo social e político na cidade. Né? De destravar um pouco. As coisas estavam um pouco rígidas demais, unilaterais demais em Porto Alegre, né? E era preciso voltar de novo o coletivo, né? A visão de vários lados, o poliedro, que é a figura geométrica de vários lados. Uma sociedade tem que ser poliédrica, ela tem que ter todos os lados possíveis. Todos têm que estar presentes, ativos, capazes de dar a sua visão. Né? Acho que o maior legado talvez seja esse, da minha parte. E se outras pessoas veem, conseguem enxergar isso e entender, eu fico muito feliz. Quero agradecer muito a participação dele, que é nosso prefeito, sempre prefeito de Porto Alegre, senador, deputado federal, deputado estadual, querido amigo, professor, jornalista, né, meu colega. Uma grande honra, Fogaça, poder ter conversado contigo. Obrigado, te agradeço. Parabéns pelo programa. A gente volta na próxima semana, sempre com esse podcast que busca aquilo que é essencial, sem inflexões. Eu te espero na próxima edição, na próxima semana. Até lá!